Bom dia a todos. Hoje eu gostava de compartilhar convosco alguma coisa sobre um tema que eu noto cada vez que falo com descrentes, sobretudo, que é algo que eles usam como argumento contra Deus. E que nós, muitas vezes, como crentes, também usamos como argumento contra Deus, que é o seu silêncio. O tema desta manhã é o silêncio de Deus. Como vamos ver, Deus nunca está em silêncio. Nós é que podemos ter a sintonia errada, mas Deus nunca está verdadeiramente em silêncio. Mas há alturas em que parece que Ele está em silêncio. Eu gostava de vos dizer, antes de mais, que muitas vezes aquilo que parece não é. Toda a gente sabe aquele versículo que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. E muitas vezes parece-nos que Deus não está nem aí e se formos a ver, Ele está mais presente do que nunca. E muitas vezes só percebemos isso anos depois, ou até podemos partir deste mundo sem nunca perceber isso, mas perceberemos um dia. E convinha partir sempre deste pressuposto, que muitas vezes aquilo que nós achamos que é, não é, e aquilo que nós achamos que pode ser, não é, porque Deus não pensa como pensa o homem. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E eu queria começar por aí mesmo. Isto está em Isaías 55:8. Este não vale a pena verem, é apenas um versículo de base que eu queria começar por aí. Eu gosto, quando cito um versículo, gosto de dizer onde é que está. Não pensem que são os únicos a achar que Deus muitas vezes fica em silêncio convosco. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia passaram por esses momentos. Por exemplo, eu cito Jó, está escrito no capítulo 30 e versículo 20, e eu cito, Jó disse isto assim um dia a Deus. Eu clamo a ti, Deus, porém tu não me respondes. Eu estou em pé, porém para mim não atentas. Ou seja, eu estou a falar contigo e tu não me ligas nenhuma. Mas não foi só Jó. David, o rei David, isto está em Salmos capítulo 22, versículos 1 a 2. Deus meu, por que me desamparaste? A questão não é só o não me ouvir, é ele sentir-se completamente abandonado. E continua, porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Eu clamo e tu não me ouves. O que é que temos aqui? Falar e silêncio. Silêncio, silêncio. E se eu também tiver alturas em que acho que Deus não me liga nenhuma, que Deus está em silêncio, é natural? Pode acontecer. Se aconteceu com os outros, pode acontecer connosco. Os ateístas aproveitam logo para dizer isto. Se Deus está em silêncio, logo não existe. Nunca se separaram com pessoas a falar e eles dizem, mas onde é que está Deus? Deus não fala, Deus aparentemente não está aqui, Deus não diz nada. E, portanto, se Deus não está aqui, portanto, Deus automaticamente não existe. Isto é o que muitos ateus pensam. E, por vezes, até o inimigo poderá nos querer convencer disso. Mas, para esses e para todos nós, convém sempre relembrar uma passagem que é uma passagem chave na Bíblia. E esta eu gostava que lessem comigo, porque isto é apenas um parênteses antes de entrarmos na questão, mas eu não queria deixar de tocar neste ponto. Romanos 1:20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Uma passagem muito conhecida, mas nunca é demais ler. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas criadas por Deus que são invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem. Vamos parar por aqui. Eu vou explicar o que é que nós vemos até aqui. Esta passagem está a dizer assim que tudo aquilo que é invisível, desde a criação do mundo, como o seu poder, como a divindade do próprio Deus, se entende e claramente se vê, não é percebe-se assim devagarzinho ou temos um vislumbre, não. Conseguimos compreender claramente a divindade, o poder de Deus, pelo quê? Pelo quê? Pelas coisas que estão criadas, para que todos fiquem sem desculpa. Então, vamos lá ver uma coisa. Eu posso ter um Deus em silêncio uma vida inteira, mas só a natureza e a criação deveria ser mais do que suficiente para que nós víssemos que Deus grita, mesmo que Ele não fale connosco. Porque esta natureza, ela testemunha de que um Deus existe. Porque é preciso ter mais fé para acreditar que tudo isto apareceu por uma explosão de matéria do que para acreditar que foi Deus que criou. E eu quando falo com certos ateuros, eles dizem, mas eu não acredito no Big Bang. Tudo bem, mas tu és uma pessoa de fé, sabias?
A sério? Não sou nada, eu sou um ateu. Não, não és de fé. Porque tu tens de ter muita fé para acreditar que uma explosão de nada criou tudo isto tão perfeito. E eu admiro a tua fé, porque as probabilidades disto acontecer são ínfimas, ínfimas. São similares a ver uma explosão numa sucateira, e já foi feito por cientistas, e daí nascer um Boeing 747 todo montadinho, já tudo pronto. Epá, tu tens muita fé. A ponte 25 de Abril surgiu do nada, não foi? Aquilo de repente apareceu os desastres todos colocados, fundações do teste, tudo. A tua fé é similar a essa. Epá, eu admiro, eu não tenho a tua fé. É assim que temos que responder, porque é mesmo assim. Porque essas pessoas, de facto, acreditam em alguma coisa. Acreditam em não querer acreditar em Deus. Mas têm uma crença tão grande em não querer acreditar que não conseguem ver coisas tão básicas como... A culpa não é delas, porque muitas vezes nós... Eu nasci num lar crente, cristão. E eu não quero ser injusto. Mas eu conheço muita gente que não. E muitas vezes as pessoas que não nascem lá crentes, não é óbvio. E o diabo também segue aos entendimentos. Não é óbvio, conseguimos ver certas coisas que para nós muitas vezes são claras. E temos que ter amor e compaixão e temos que ter paciência, porque muitas vezes não é fácil. E temos que ajudar a explicar e orar para que Deus possa abrir o entendimento. Mas a criação testemunha que Deus existe, mesmo que Ele não diga uma única palavra. Atenção, Deus hoje não escolheu falar connosco como falava com os profetas. Ele antigamente falava de cara a cara. Não digo cara a cara, isto é uma força de expressão um bocadinho básica, mas falava com a sua própria voz. Hoje em dia Ele escolheu falar pela palavra de Deus. E, portanto, nós hoje em dia não precisamos que Deus venha aqui falar seja o que for, porque Ele fala pela palavra de Deus. Foi uma escolha dele, não temos que concordar nem deixar de concordar. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, ok? Foi uma escolha dele. Agora, ele tem poder para falar? Tem. Ele podia vir aqui e falar o que quisesse falar. Deus não o escolheu. Ele escolheu falar nesta dispensação pela sua palavra. Pelo um livro. E quando os ateístas dizem, na minha perspectiva, parece-me que Deus não existe porque Deus está em silêncio, vocês devem responder. Eu já respondi assim uma vez e a pessoa fica a olhar para mim assim de lado. Devemos responder assim. Na minha perspectiva, se tu achas que Deus não existe porque Ele está em silêncio, então na minha perspectiva também eu acho que a Terra é plana. Pô, a Terra é plana? Então, na minha perspectiva, eu só vejo tudo plano. Eles dizem que a Terra é redonda, mas eu não vejo. Isto é uma coisa muito básica, mas faz pensar. Porque é assim, eu tenho que me socorrer de outros para acreditar que a Terra é redonda. Mas eu nunca a vi redonda. Eu tenho que acreditar que eles dizem que é redonda porque eu posso acreditar que é redonda. E eles também têm que, ao dizer que Deus não existe só porque Deus não fala, também estão a ter uma fé fantástica nessa crença. E estão a arriscar bastante. Porquê o silêncio? Porquê que o silêncio existe? Porquê que Deus permite o silêncio muitas vezes? Eu vou responder com 3 perguntas. Porquê é que a distância cria saudades e a proximidade permanente não cria tantas? Vocês estão longe de alguém. Passado um bom tempo, quando revêem essa pessoa, não sentem coisas especiais que se calhar não sentiam tanto quando estivessem sempre com ela? Não há uma coisa que brota da saudade, da distância? Porquê é que a água parece-nos mais refrescante quando estamos cheios de sede? É ou não é verdade? Vocês estão cheios de sede, aqueles dias de calor, bebem um gole de água, epá, esta água é fantástica, mas é água igual às outras que vocês não tivessem com sede. Porquê que as dificuldades, por norma, produzem pessoas com melhores qualidades do que a fartura? Vê-se tanta gente que é humanamente melhor não tendo nada do que outros tendo tudo. Porquê? Sabem porquê? Porque a ausência e a privação estimulam e aumentam o desejo. Ou seja, eu acredito que Deus se mantém aparentemente em silêncio, é um dos motivos para que nasça e que faça brotar em nós mais vontade de estar com Ele, mais vontade de conhecê-lo, mais vontade de aprender dele. Porque se ele tudo o que é constante, não é esse o único motivo, como é óbvio, mas eu acredito nisso. Faz parte da lei de a distância permite uma vontade de ter contacto, de ter fome, de ter sede. Eu acho que Deus também pensa assim. E além disso, nós vivemos hoje na era da antecipação. Já não é a era do hoje, é a era do ontem. Nós queremos tudo para ontem. Há um tempo atrás, vivíamos na era do imediato. É o fast. E eu acho que agora já não é tanto assim. Ontem li que na internet que daqui a 10 anos já podemos ir a uma casa de ténis, escolhemos os ténis, eles imprimem os ténis em 10 minutos com as impressoras 3D. Já não temos que escolher o stock. Nós temos uns ecrãs, personalizamos a cor dos atacadores, a cor dos ténis, e haverá lá uma secção atrás que imprime os ténis e sai os ténis para nós. Daqui a 10 anos. A tecnologia está preparada para daqui a 10 anos. Vejam como a tecnologia está a evoluir.
Já estamos a antecipar as necessidades. Já não é a era do imediato. É a era do ontem. Mas sabem o que a Bíblia diz? Que o melhor está para vir. Ou seja, o homem quer tudo ontem. E Deus diz que o melhor está para vir. Por isso é que nós somos considerados loucos aos olhos do mundo. Porque nós defendemos uma verdade que é contra a natura. Que é contra aquilo que o mundo defende. Vamos agora analisar uma história da Bíblia em que somos confrontados com o silêncio. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E vamos ver uma história real em que alguém foi confrontado com o silêncio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículo 1, apenas. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Só isto. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Sabem que Deus, estes muitos dias foram 3 anos e meio. Deus não disse nada a Elias durante 3 anos e meio. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Elias esteve sem ouvir a palavra do Senhor durante 3 anos e meio. Isto se não é silêncio, não sei o que é. Mas sabe que Deus esteve em silêncio? Não foi por causa de Elias, mas por causa do povo de Israel que estava em pecado. E Deus suspendeu a sua voz durante este tempo, durante 3 anos e meio. Já estivemos neste ponto em que parece que Deus não nos liga, que Deus não nos ouve. Parece que Deus não quer saber do que se passa no mundo. Como se isso não bastasse, capítulo 19, versículo 10, Elias acusa Deus de silêncio. 19, 10. Em que ele defende-se e diz assim: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, busco a minha vida para me atirarem. Ou seja, Deus, tu estás em silêncio, mas aqui já não é o silêncio de voz, aqui é o silêncio de inação. Ou seja, Deus, tu tiraste-me tudo, querem procurar a minha vida, estão a atacar os profetas, estão a atacar toda a gente e tu estás em silêncio. Aqui o silêncio não é silêncio de deixar de ouvir a voz dele. É silêncio de não fazer nada. Que é isso que muitos criticam Deus. Se Deus é bom, porque é que permite que isto aconteça? Porque é que Deus não faz nada? E que Elias era um crente profundo e também estava a questionar Deus. Deus, eu por onde olho só vejo desgraça à minha volta. Onde é que tu estás? Estás em silêncio porquê? E Deus responde de uma forma fantástica. Versículo 11. Ó Elias, sai para fora. Põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E de repente passa ao Senhor como também um grande e forte vento. E esse vento fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Até aqui. Ou seja, o que é que Elias, o que é que Deus faz? Deus fala, no fundo responde a Elias: tu estás a questionar, estás a dizer que eu estou em silêncio. Até vais ouvir aqui um concerto de poder para tu perceberes que eu existo e que tenho poder para tudo e mais alguma coisa. Então ele revelou-se, ele mostrou a Elias: Elias, tem calma, acredita que eu estou cá, eu nunca deixei de cá estar. E ele manifestou-se através de um forte vento, manifestou-se através de um tremor de terra, manifestou-se através de muita coisa para que ele pudesse perceber que o mesmo Deus que fez as maravilhas do passado não tinha desaparecido, não estava a dormir. Tem calma, Elias. O poder que eu tinha continua a tê-lo. Eu estou quieto e estou em silêncio por um motivo, mas eu estou cá. Mas depois ele diz assim: Deus não se revelou no terremoto, Deus não se revelou no vento, Deus revelou-se numa voz mansa e delicada. E é isso que as pessoas hoje em dia não compreendem. Quando pensamos em Deus, pensamos numa coisa... E quando dizemos, Deus revela-se na Bíblia, só! Então a gente esperava que Ele se revelasse num terremoto, num forte vendaval. Quando dizemos, Deus revela-se numa voz mansa e delicada, num livro, só! Não, isso não é coisa a Deus. Se fosse a Deus, era tipo, escrevia no céu um versículo para que todo mundo conseguisse ver, em que se visse de noite brilhante e de dia sem luz. Algo assim, não é? A voz mansa e delicada é o mesmo princípio que encontramos hoje. É assim que Deus se quer revelar. Para que as pessoas o busquem, não por interesse, não por uau, mas por cá dentro. Estão a ver? É a voz mansa e delicada. E hoje em dia a Bíblia é uma voz mansa e delicada, que é ignorada por muitos descrentes e até por crentes. E que nós não devemos ignorar.
nós lemos, e não vamos continuar, mas ele, após esta voz mansa, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora. Ele teve respeito pela voz mansa. Ele teve respeito. Mas isto seria outro tema para outro dia, que não é para hoje. Porque senão eu não consigo terminar ao meio-dia. É tudo... antes disso. Vemos que ele... mas Deus não respondeu só isso. Disse a Elias, no versículo 18 do capítulo 19. Estás-te a queixar que andas sozinho? Então, olhem, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a balde e toda a boca que não o beijou. Ou seja, Deus diz a Elias, estás-te a queixar que eu estou em silêncio, inoperativo? Já viste o poder que eu continuo a ter? Já viste o que eu faço na calada que tu não vês? Em que consegui manter mais 7.000 fiéis e tu não vistes? Eu não estou em silêncio, Elias. Tu é que não estavas sintonizado na minha onda. Mas eu não estou em silêncio. E é isso que nós devemos nos lembrar. Eu já vou continuar com conclusões daqui. E já vamos ver outras coisas. Mas eu queria fazer aqui um parênteses e lembrar-vos. Quando achamos que Deus não está em silêncio, se calhar somos nós que estamos na sintonia errada. Porque Deus não está em silêncio. Deus trabalha mesmo no oculto. E Deus conseguiu, no meio daquela onda de desastre, ainda preservar 7.000, sem Elias perceber. E há muita coisa que se passa sem nós percebermos. 4 sugestões para nós enfrentarmos momentos de aparente silêncio de Deus. Aparente silêncio. 4 sugestões. Primeiro, não ignoremos o silêncio. E vejam o silêncio como uma oportunidade. Segundo, aproveitemos esse momento de silêncio para confrontar os pecados da nossa vida. Muitas vezes podemos ter pecado na nossa vida. E temos que confrontar e perceber onde é que estamos a agir de errado. Naquele caso, o povo de Israel tinha pecado. E aqueles 3 anos e meio de ausência da voz de Deus foi uma consequência do pecado do povo de Israel. Depois, agarremos-nos aos fundamentos da nossa fé. Todos nós temos aqueles momentos da nossa fé que nos lembramos como Deus foi fantástico para nós. Como Deus não nos falhou. Como Deus, nós pedimos, Ele estava lá. Nessa altura de tremor e de dúvida, lembremos, naquela altura Ele não me falhou. Daquela altura Ele esteve lá. Daquela altura Ele não se esqueceu de mim. E sejam esses momentos que vos agarrem na altura de dúvida, quando Deus parece estar em silêncio. Porque Ele se criou esses momentos, é para que nós não nos esqueçamos e que sejam baluartes para quando a fé pudesse estar mais murcha. Entendem? Quarto e última dica. Escolhemos lados. Porquê? Porque muitas vezes não ouvimos Deus e achamos que Deus está em silêncio porque estamos sintonizados noutra onda. Ou seja, estamos a ocupar o lugar que devia ser ocupado por Deus por outras coisas. Então escolhemos qual é que é o lado em que nós queremos ocupar. Como eu estava a dizer, tudo uma questão de sintonia. Imaginemos que vocês chegam no rádio, ao vosso carro, e vocês querem ouvir a onda 102.3, eu nem sei o que é. Lembra-me agora. E vocês estão à procura e não encontram. Já não existe, já não há rádio. Não há rádio, não, está aqui a onda. Mas ouçam, vocês conseguem ver as ondas de rádio? Não, mas elas estão cá. Estão cá, estão. As ondas de rádio andam por aí. Eu não as vejo, mas elas andam por aí. Agora, vocês podem no rádio conseguir apanhá-la ou não. Mas vocês não veem Deus também, mas Ele anda por aí. Vocês podem não conseguir escutá-lo ou não. E sabem, no rádio é giro. É que o rádio não consegue ouvir 2 estações ao mesmo tempo. Na internet, sim. Vocês conseguem ver ali até 4 ecrãs ao mesmo tempo no mesmo ecrã. Na rádio, ouvem a 102.3 ou ouvem a 102.4. Agora não conseguem ouvir a 102.3 ao mesmo tempo que a 102.4. Não dá. E na vida é a mesma coisa. Nós não podemos estar a ouvir Deus e ouvir o mundo. As estações são diferentes. E depois só ouvimos o mundo, não ouvimos Deus. E depois Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Tu é que não estás sintonizado com a onda dele. Estão a ver? Sintonia. Nunca se esqueçam. Conclusões. Como cristãos na nossa vida, muitas vezes parece-nos que Deus não está disponível. Está ausente. Eu quero-vos mostrar que Deus não está. E vou-vos dar alguns exemplos. Mais alguns. Acham que o Deus ausente e um Deus em silêncio preocupa-se em contar o cabelo das vossas cabeças? Pois é. Lucas 12:7. Deus sabe quantos cabelos cada um de nós tem. Eu tenho cada vez menos. Mas Ele sabe. Ele sabe. Um Deus que está em silêncio, um Deus que não desliga nenhuma, é um Deus que se preocupa em contar os cabelos da nossa cabeça. É um pequeno detalhe que mostra até que ponto Deus se preocupa connosco. Um Deus que não se preocupa connosco, um Deus que vive em silêncio, que não quer saber de nós, acham que se preocupava em que no oculto nos formasse no ventre das nossas mães? Em Jó 31:15 diz isso. Sem ninguém ver. Sem espetáculos. Com o tal jeito suave e sublime, como aquela voz que falou a Elias. Do nada. Com aquele jeito de Deus poderoso, mas sublime, suave. Forma-nos. Não é o acaso. Não
é só biologia, não é só matéria. Excluam Deus da equação e vejam se a vida continua por aí. Tanto é que em laboratório não fazem vida, não conseguem. Porque o que faz vida é a intervenção de Deus. Ponto. Terceira conclusão. Nós lemos em Hebreus 13:5, e eu cito: não te deixarei, nem te desampararei. Acham que um Deus que está em silêncio, que não quer saber de nós, diz isso de alguém, que não nos deixa? Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Mas mais, eu queria terminar com isto. Eu vou... esta vocês vão ter que ler, desculpem lá. Eu disse ao Zé que ia falar sobre o Salmo 23. Eu vou terminar com o Salmo 23, Salmo 23:4, por favor. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Vou-vos apresentar o pior lugar que existe. Vocês vão ler uma passagem onde aparece o pior lugar que existe. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vocês conseguem imaginar um cenário pior que este? Vale da sombra da morte. Nesse cenário do vale da sombra da morte, o que é que nós lemos? O que é que nós lemos? Não temeria mal algum. Mas porquê? Porque tu estás comigo. É um Deus em silêncio que promete isto. Deus está vivo. Deus está... Ele está aqui, presente, que nós possamos andar sintonizados com Ele. E quando, porventura, mesmo tentando nos sintonizar, nós não escutamos, porque Ele, porventura, pode não querer que isso aconteça, lembremos aquilo que já fez de bom por nós e não duvidemos, e que isso não seja causa para nós duvidarmos da nossa fé. Porque Deus está presente e Deus tem coisas fantásticas para nós. Que o Senhor nos abençoe. O David faz-me lembrar aqueles especialistas quando, e já eu vi no National Geographic, quando eles mandam vir alguém para demolir um edifício, e então eles chegam ali, aquilo em menos nada eles destroem tudo, mas o edifício cai direitinho, sem danificar nada, e tudo na perfeição. E o David chega aqui em 10 minutos, isto é sempre a aviar, mas graças a Deus. E é mesmo assim, o nosso Deus não está em silêncio. E o David falava e deu o exemplo do rádio e da sintonia do rádio, e que as nossas almas, de facto, estejam sintonizadas na onda certa, irmãos. É muito importante as nossas almas estarem sintonizadas na palavra de Deus. Naquilo que o David dizia, e leu na palavra, naquela voz suave e sublime. Eu lembro-me quando eu era pequeno, o meu pai, lá em Angola, ele gostava de ouvir a BBC de Londres. E então, só que aqueles rádios, aquilo eram rádios que a pilhas e as ondas, lá está, as tais ondas, que se calhar não andavam bem sintonizadas, e eu lembro-me que aquilo era só ruído. E ele passava o dia inteiro com o rádio no ouvido, e aquilo era só ruído, eu só ouvia ruído, e ele tentava ali... E às vezes é assim, irmãos, nós andamos mal sintonizados uma vida inteira, e o grande problema é que, quando andamos mal sintonizados, e depois achamos que o nosso Deus, foi aquilo que ouvimos, que o nosso Deus está em silêncio. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos estar atentos àquilo que ouvimos esta manhã e, acima de tudo, que o Senhor possa estar em primeiro lugar sempre nas nossas vidas. Para podermos ouvir a tal voz suave e sublime. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, é mesmo pela Tua graça, Senhor, que vamos à Tua presença e agradecer-te pela Tua palavra, Pai, porque Tu hoje estás mais vivo do que nunca, Senhor, e a Tua voz, ela é constante na nossa vida, Pai. Tantas vezes, Senhor, temos a possibilidade de Te ouvir e nos afastamos, Pai. Preferimos ouvir outras ondas, Senhor, como ouvimos esta manhã. E não há nada melhor, Senhor, do que ser confortados por Ti, Senhor. Não há nada melhor do que percebermos na Tua palavra, Senhor, que Tu queres cuidar de nós, como ouvíamos, Senhor. Tu sabes quantos cabelos nós temos, Senhor. Tu sabes todas as coisas da nossa vida, Senhor. E ajuda-nos a cada compartimento da nossa vida a entregar-te nas Tuas mãos, Pai, para que sejas Tu a arrumar, a limpar.
ó Pai, para que sejas o dono sublime das nossas vidas, Pai. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e por sabermos, Senhor, que tu não estás em silêncio, Senhor. Te agradecendo ainda mais uma vez, porque tu tens cuidado da tua obra, Senhor, e tens cuidado dos teus filhos aqui. Muitos são, Senhor, que as dores são tremendas, Senhor, mas deixamos neste momento a vida de cada um, Senhor, e sabendo que tu estás a cuidar ao pormenor de cada vida, Pai. Tudo isto te damos graças, mais uma vez te agradecendo pelo teu servo que expôs aqui a tua palavra, Senhor. Cuida da sua família, Senhor, do Gabriel, do Daniel, Senhor, da Ana, Pai, que dê sabedoria ao David, Senhor, para gerir a sua família, Pai. E te agradecendo mais uma vez por aquilo que ouvimos, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.